Diga eu. Então pegue a Bíblia Sagrada com muito amor e carinho e abra comigo em Isaías 45:18. Você que está online, procure um lugar que você possa se concentrar para ouvir o que o Espírito Santo tem para ministrar à sua vida nessa noite. Isaías 45:18. Leremos na tradução ACF. Na medida que você for encontrando, diga glória a Deus. Posso ler? Diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus não criou a terra vazia. Dando continuidade, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vou ler novamente para melhor entendimento de todos, preste atenção. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Diga amém. Eu também creio, por isso desocupe as suas mãos agora, coloque a mão esquerda no seu coração, levante a mão direita para o alto e vamos agradecer a Deus por essa palavra, pela palavra dessa noite. Paizinho querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de aprender mais, Senhor, no que diz respeito às Sagradas Escrituras. O nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para derramar. Eu te peço nessa noite, por cada um que aqui está, e por aqueles que estão conectados online, Senhor, pelo culto ao vivo, pelo culto online, que o Teu Santo Espírito vá de encontro a cada coração, removendo toda tristeza e trazendo a Tua alegria, fortalecendo aquele que está fraco, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa noite é uma noite, Senhor, de fortalecimento, é uma noite de revigoração, é uma noite de trazer à memória aquilo que traz esperança, é uma noite, Senhor, de nos conscientizarmos daquilo que não tínhamos consciência. É uma noite, Pai, da nossa visão espiritual ser descortinada e passarmos a ter discernimento, caminharmos como filhos e filhas inteligentes, Senhor, que caminham, Pai, em inteligência espiritual e avançam no propósito, na chamada e na missão. Não retrocederemos, Pai, pelo contrário, grande será o nosso testemunho, grande será o nosso testemunho, Senhor, de cumprimento de propósito nas mais diversas áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, estamos aqui para ouvir os Teus comandos, para ouvir, Senhor, as Tuas correções, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Nos ministra, nos ensina, Senhor, nos corrige, nos exorta nessa noite, Pai. Faz aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós desejamos. Fala conosco aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Amém. E graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Sente-se, por favor, tome seu assento. Nós estamos em uma série de mensagens com o tema A Trajetória de Lúcifer. Começamos no domingo passado, hoje já é o segundo domingo. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Ok. Você que não estava, meu conselho é, vá, procure no YouTube da igreja o culto do domingo passado, para você assistir a mensagem do domingo passado. Tá bom?
Porque ela é uma continuidade. A de hoje é uma continuidade da domingo passado. Claro, pastor Alisson. Oi. Vamos lá, gente. Pastor Alisson, eu não vim domingo passado. Eu não vou entender a palavra de hoje. Gente, sem problema, você vai entender, tá? Você vai entender. A questão é que se você veio domingo passado, o mergulho é mais profundo, tá? Você consegue ter um discernimento ainda maior. Você vai entender demais. Deus vai falar com você muito hoje. Quantos creem nisso? Tá bom? Abre teu coração. Meu conselho para você é: pegue um caderno, anote. Gente, quem trouxe caderno para anotar? Levanta a mão para eu ver aí. Ok. Meu conselho para você é: compre um caderno para cada série de mensagens que o seu pastor ministra aqui. Compre um caderno para cada série de mensagens. Um dia você vai precisar dessas mensagens para ensinar alguém, para ministrar em algum lugar, para lembrar do ensinamento, entende? O bom, a minha dica é um caderno para cada série de mensagens. Você compra um caderno fininho, pequeno, e aí você imprime uma capa, a trajetória de Lúcifer, série de mensagens. Aí você bota a capinha e você anota todas as mensagens nesse caderninho. E aí você vai fazendo uma coleção de seminários, uma coleção de série de mensagens. Quando você estiver atrás de uma mensagem específica, você vai atrás do caderninho específico e você já tem lá. Se você precisar para ministrar em algum lugar, você leva o caderninho, é discreto, leva sua Bíblia, top das galáxias, gente. Agora, se você comprar um caderno de 20 matérias e for colocar em cada matéria uma série de mensagens, imagina no dia que você precisar, você andar com um caderno de 20 matérias, né? Tá? Mas anota, crente, anota. Tem gente que sai da igreja, já não lembra mais o que foi pregado. Se perguntar assim, como é que foi o culto, irmão? Foi uma bênção, qual foi a palavra? Peraí, eu sei. Não sei o que de Lúcifer, né? Não é isso, né? Que o pastor está falando. A pessoa não lembra da mensagem, da palavra que foi ministrada, gente. É como a semente que caiu à beira do caminho. E as aves que vieram do céu pegaram a semente. E essa semente não brotou, não cresceu, não produziu frutos. Entende? Faça do seu coração uma terra fértil, que recebe a semente, e essa semente cresce, e essa semente brota, e essa semente frutifica. Diga glória a Deus. Tá? Por isso que é bom anotar. Porque quando você anota, os estudos relatam que quando você anota, você fixa mais o entendimento. Quando você ensina para alguém aquilo que você aprendeu, você aprende 2 vezes. Olha que top isso, gente. Então você vai anotar aqui, show de bola, e quando chegar em casa, você vai ensinar para alguém quando chegar em casa. Quem topa o desafio? Show de Deus? Então você tem que anotar bem direitinho aí, para quando você chegar em casa, você não se perder. Tá bom? O bom é que tem gravado, né? A ministração, e aí qualquer coisa você vai lá e relembra. Mas anota tudo bem direitinho, tá? Domingo passado, gente, nós falamos em cima de Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Foram uns dos versículos lidos no domingo passado. E nós aprendemos que são 3 circunstâncias específicas. Uma no versículo 1, uma no versículo 2 e uma no versículo 3. Versículo 1 de Gênesis 1 diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, Deus criou a terra. Versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 2, a terra estava caótica. Eu ensinei isso domingo passado. Versículo 13, disse Deus, haja luz, e houve
luz. Versículo 3, a terra restaurada. Versículo 1, terra criada. Versículo 2, terra caótica. Versículo 3, terra restaurada. Aprendemos domingo passado que existe um período muito grande entre o verso 1 e o verso 2, cerca de milhares ou bilhões de anos, entre o versículo 1 e o versículo 2. No versículo 1, criou Deus os céus e a terra. No versículo 3, a terra estava sem forma e vazia. Nós lemos aqui no versículo de hoje, em Isaías 45:18, que Deus criou a terra, e Deus não a criou vazia. Quem lembra disso? Que eu fiz questão de repetir na leitura, ok? Deus não a criou vazia, mas no versículo 2 ela estava sem forma e vazia. Ou seja, versículo 1, Deus cria a terra, Deus não cria ela vazia, mas aconteceu algo que no versículo 2 ela está vazia, ela está sem forma, e existem trevas sobre a face do abismo. Presta atenção, gente. Entre o versículo 1 e o versículo 2, passam-se milhares e milhares de anos, consolidando estudos científicos que relatam que a Terra tem milhões e milhões e milhões de anos. O ser humano não. O ser humano tem de 5.000 a 6.000 anos de existência. A Terra tem milhares, milhões de anos de criação, tá? E esse versículo 1 para o versículo 2 corrobora essa verdade, consolida, ratifica essa verdade. Pastor Alisson, como que nós sabemos que do versículo 1 para o versículo 2 passou milhares e milhares de anos? Porque do versículo 1 para o versículo 2, o sol ainda não havia criado. Na verdade, não havia sido criado. Na verdade, não tem nem como configurar aqui uma quantidade de anos. Por quê, pastor? Porque os dias não tinham como ser contados. Os dias não tinham como ser contados. Os dias são contados pela rotação do sol, da terra, no sol. Então não tinha o sol ainda. A terra tinha sido criada, mas o sol ainda não tinha sido criado. O tempo cronos que nós conhecemos, onde os dias são medidos, dia 1, dia 2, dia 3, não existia. Então qual era o tempo que existia, pastor? Era o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, anote aí. Cronos é o tempo humano do homem, Kairos é o tempo de Deus. E no Kairos, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Ok, gente? Do versículo 1 para o versículo 2, passaram no Kairos de Deus milhares e milhares de anos, tá? Deus criou a terra com forma, Deus criou a terra habitada, e daqui a pouco eu vou falar para você quem que habitava a terra, porque não era o ser humano, não era o homem. Mas no versículo de número 2, essa terra agora ela está vazia e ela tem trevas sobre a face do abismo. Presta atenção, porque isso aqui eu expliquei domingo passado. As trevas, elas não existem por si só. Onde existe trevas, significa que outrora houve luz. Porque as trevas é a realidade de que naquele lugar outrora habitava a luz. Não existe trevas em um lugar que outrora não houve luz. Entende, gente, isso? Para haver trevas tem que ter havido luz. Por exemplo, não existe anjos das trevas que outrora não tenham sido anjos de luz. Um anjo das trevas tem que ter sido outrora um anjo de luz.
Não existe um anjo das trevas por si só. A luz desse anjo foi removida e o que foi que sobrou? Trevas. E esse anjo que era de luz agora se tornou das trevas. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: existe um reino, é o reino do Filho do seu amor. E existe um império que é o império das trevas. Você foi removido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Deus. Agora, se você não entrar na rota para viver a vida verdadeira que Deus tem para você, se você não se submeter à vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se você quiser viver a sua vontade, o seu bel prazer, dar vazão aos seus próprios desejos, não se controlar, viver o hedonismo, que é o culto ao prazer, ai, eu sou feliz quando eu isso, eu sou feliz quando eu aquilo, eu sou feliz quando eu aquilo outro, não, a sua felicidade, ela não é condicionada, saia do hedonismo, o hedonismo é pecado, a sua felicidade não está atrelada a uma circunstância, a sua felicidade está atrelada a uma pessoa, a pessoa do Deus vivo, Ele é a própria felicidade. Se você conectar o seu coração com o coração de Deus, submetendo a sua vontade à vontade dEle, não importa o que você enfrente na vida, não importa a circunstância que você passe, você vai estar com o coração blindado, com a mente protegida, e vai permanecer feliz, vai permanecer bem, mesmo passando por uma tempestade. As circunstâncias, elas não têm que definir o teu estado emocional. As circunstâncias não têm que definir o teu estado espiritual. Você tem que entender isso. A tua felicidade é a pessoa do Deus vivo. Diga amém. Diga, essa palavra é minha. Se você não submeter a tua vontade, à vontade do Deus vivo, e viver a vida verdadeira, se você se iludir com as coisas deste mundo e viver para as coisas deste mundo que são efêmeras, que são passageiras, que são transitórias, que a traça e a ferrugem consome, corrói, o ladrão que mira rouba, sabe o que é que vai acontecer? A luz de Cristo que está dentro de você vai ser removida. Você não vai brilhar mais a luz de Cristo. Porque você não está vivendo para essa maravilhosa luz. E se a luz de Cristo vai ser removida, o que é que vai sobrar em você? Se a luz foi removida, resta-se trevas. Surgem as trevas na ausência da luz. Então você tem duas opções aqui: ser luz ou ser trevas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem é você, irmão? Luz ou trevas? Não responda, não responda. Não responda, mostre com a sua atitude. Mostre com o seu estilo de vida. Mostre com a sua conduta. Mostre que você é luz quando você sair por aquelas portas. Mostre que você é luz através das suas escolhas no seu trabalho. Mostre que você é luz através da sua postura dentro de casa. Mostre que você é luz através da tua conduta lá no teu colégio, na tua faculdade. Mostre que você é luz quando ninguém vê você, lá no privado do WhatsApp, no direct do Instagram. Mostre que você é luz. Na verdade, a luz, ela não precisa nem se mostrar. Porque o mais simples palito de fósforo, na mais densa treva, faz toda a diferença.
Você pode estar num breu, numa escuridão total, não enxergando nada. Se acender um palito de fósforo, distante você vê. O que isso significa, pastor? Isso significa que a tua casa pode estar em trevas, mas se você for luz, você vai fazer toda a diferença dentro da tua casa. Isso significa que o teu colégio, a tua faculdade pode estar em trevas, mas se você for luz, você vai ser diferença lá no teu colégio, na tua faculdade. Isso significa que lá no teu trabalho, a galera pode gostar de um negócio errado, de fazer tramuca, gambiarra, negociata. Pode ser que as pessoas lá sejam trevas, gostem de coisas erradas, mas você, como luz, vai fazer total diferença lá no teu ambiente profissional. Quantos entendem o que eu estou dizendo, gente? E aí, esse entendimento foi o entendimento que Lúcifer não teve. Foi o entendimento que Lúcifer não teve. Na verdade, o nome dele no original, como prometido para vocês, é Eliel Ben Shahar. Escreva. Eliel Ben Shahar. Anote. Eliel significa, traduzindo para o latim, significa Lúcifer. Lúcifer é uma tradução latinizada. Ben significa filho. Shahar significa alva. Eliel Ben Shahar. Lúcifer, filho da alva. Ok, gente? Qual texto bíblico? Qual texto bíblico que tem a palavra Lúcifer como filho da alva? Abre comigo em Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Shahar, o final, Har é C-H-A-R. C-H-A-R, porque no hebraico C-H, ele tem som de dois R's, pronunciados de forma cultural, bem arrastado, né? Har. Eliel Ben Shahar. Ó, na tradução ACF, você vai encontrar o termo Lúcifer, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, tá? Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Pode deixar aí, filhão, na tela. Presta atenção. Em algumas traduções não tem Lúcifer. Tem pregador por aí dizendo que Lúcifer é um termo criado pela religião que não tem na Bíblia. Você já ouviu alguém dizendo isso? Levanta a mão se você já ouviu. Ó, algumas pessoas viram, né? Essa pessoa que diz isso, ela está com uma tradução muito ruim da Bíblia dela. Ela tem uma Bíblia muito ruim. Porque a Bíblia mais próxima do original, o termo vai ser Lúcifer. Ok? Porque no original é Eliel Ben Shahar. E Eliel, na tradução latinizada, é Lúcifer. Ben, filho. Shahar, alva. Por isso que o texto vai dizer assim, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tá? Essa tradução é uma tradução muito boa, ACF, tá? Se você quiser anotar aí, para você depois comprar uma Bíblia nessa tradução, é muito boa. Presta atenção, gente. Tem tradução que tem assim, ó, filha da alva. Quem tem a tradução filha aí, levanta a mão para eu ver. Ok. Por que tem filha? Porque o tradutor, ele provavelmente fez menção à estrela da manhã, a estrela da alva, tá? E aí ele deve ter feito essa conexão, mas a tradução original é filho, porque é Ben. Ben é filho. Se fosse filha era Bat, tá? Então é Ben, é filho. Eliel Ben Shahar. É filho da alva. Essa é a tradução mais correta.
ok? Então você vai anotar aí. Lúcifer, filho da alva. Anotaram, gente? Para não se perder, sim ou não? Amém ou não amém? Ok, gente? Presta atenção. Eu já expliquei um pouco sobre Vênus, sobre filho da alva, domingo passado, né? Não precisa mais eu falar sobre isso. Aí aqui o texto vai falar que ele debilitava as nações. Que nações são essas, pastor? Presta atenção. Quando Deus cria a terra, Deus habita a terra com os anjos. E os anjos são organizados em nações, tá? Os anjos são organizados em nações. Quem habita a terra são os anjos. Os homens vieram habitar a terra depois. Antes, a terra era habitada por anjos. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Lúcifer, que no caso é Eliel ben Shahar, o filho da alva, ele tinha acesso ao céu, mas ele não morava no céu. Como assim, pastor? Eu aprendi a vida toda que Lúcifer morava no céu. Quem aprendeu que Lúcifer morava no céu, levanta a mão. Pronto, então você vai desaprender, porque esse é um ensinamento equivocado, tá? Qual é o texto que a galera utiliza para dizer que Lúcifer mora no céu? Esse exato texto que nós lemos agora. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Eles usam esse texto para dizer que ele morava no céu. Olha, ele caiu do céu, então ele morava lá no céu. Tudo bem, você caiu da bicicleta e nem por isso você morava na bicicleta. Entende isso, gente? Então, ele caiu do céu. Porque no dia que ele caiu, ele estava lá, porque ele tinha acesso, mas ele não morava lá. Ele habitava na terra, juntamente com os demais anjos divididos em nações. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Lúcifer, Eliel ben Shahar, ele tinha acesso ao céu, ele se comunicava com o Deus vivo. Ele fazia parte da categoria de angelical dos querubins. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido, Num determinado dia, ele deixou a iniquidade entrar no seu coração, querendo estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Olha só que paranoia, gente, que loucura. E essa loucura, ela entra na cabeça de muitas pessoas. Pasmem, pessoas que estão dentro da igreja. Calma lá. O processo aqui não é de julgamento, mas é de autoanálise. Pare para olhar para a sua própria vida e comece a enxergar como que você tem vivido. Como querubim, ele se comunicava com Deus abaixo do trono. Por quê, pastor? Porque os querubins, eles tinham um acesso abaixo do trono. O acesso dos querubins era em uma plataforma abaixo do trono. Ou seja, quando Lúcifer ia falar com Deus, com o Todo-Poderoso, ele estava abaixo do trono. E ele vai falar com Deus, se ele está abaixo, ele tem que levantar a cabeça. Quando ele levanta a cabeça para falar com Deus, ele também enxerga o que está acima. E ele descreve o que está acima como estrelas que estão acima de Deus. Olha que interessante isso. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Presta atenção. Coloca aí o versículo de número 13 para mim. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Você vai circular aí, estrelas de Deus, você vai circular aí, você vai puxar uma setinha, e você vai colocar assim, serafins.
Escreva. Você vai colocar serafins. Por quê, pastor? Porque os serafins, que são uma outra categoria angelical, a plataforma que eles acessavam era uma plataforma acima do trono de Deus. Ou seja, quando o querubim chamado Eliel Ben Shahar, ele acessava a presença de Deus abaixo do trono, debaixo do trono ele se comunicava com Deus, e ele via acima de Deus como se fossem estrelas, que aqui é descrevido como estrelas de Deus. Quem são essas estrelas? São os serafins. A palavra serafim, ela vem do original saraf, que significa arder em fogo. Escreva. Que significa arder em fogo. Quando ele olha de baixo para cima, ele vê Deus. E acima de Deus, ele vê brilhos. Ele vê algo reluzindo. Ele vê uma luz resplandecendo, luzes resplandecendo acima de Deus. Que luzes são essas, pastor? Aqui no texto é descrito como estrelas de Deus. Que é o fogo resplandecente dos serafins. Serafim é uma categoria angelical, que significa arder em fogo, da palavra saraf. O acesso deles era uma plataforma acima do trono de Deus. Quando Lúcifer, que está abaixo do trono, olha e vê os serafins, ele diz assim: eu vou estabelecer o meu trono acima deles. Olha que loucura isso, gente. Já já a gente volta a falar dos serafins novamente, para você entender melhor. Deixa de stand-by aí, mas preste bastante atenção. Que desejo é esse? O que foi que entrou no coração de Lúcifer? Que fez ele, de Eliel Ben Shahar, que fez ele querer colocar o trono dele acima dos serafins? Escreva aí, crise de identidade, bote aí. Crise de identidade. Todas as vezes que você entra em crise de identidade, você deseja entrar por uma rota que não é para você entrar. Qual é o pior, pastor? O pior é que você acha que é bom. Você acha que é bom, você começa a desejar isso, você começa a querer isso. Você começa a achar que é o melhor para você. Muito cuidado com o que você deseja. Muito cuidado. A alma soberba, a alma que busca vanglória, a alma que entra em crise, que ela começa a esquecer quem ela é em Deus, ela começa a sair da rota da vida verdadeira e ela começa a entrar por uma rota que não faz sentido. Você começa a desejar coisas que não é para você. Você começa a querer coisas desnecessárias e você prejudica a sua vida por causa disso. Tem muita gente que poderia ter uma vida mais feliz, mais satisfatória, mas não tem, sabe por quê? Porque está focado naquilo que quer ter e ainda não conseguiu ter, e por causa disso vive frustrado e infeliz, quando poderia muito bem desfrutar daquilo que já conquistou e se alegrar com as vitórias obtidas, mas prefere olhar para aquilo que ainda não possuiu, prefere olhar para aquilo que ainda não conquistou e viver em lamúrias, viver em tristezas, porque ainda não alcançou aquilo que queria, viver em frustrações, e muitas vezes até maquinando atitudes erradas, e muitas vezes até maquinando posturas erradas, para se conquistar aquilo que colocou no coração desejar. O que é isso, pastor? Síndrome de Lúcifer. É a síndrome de Lúcifer. Você não consegue viver o princípio do desfrute, porque você está focado em algo que você não deveria estar. Ele começa a querer ir para um lugar que não é dele. O lugar dele é aquele que ele estava, que era o lugar dos querubins. Mas ele fica querendo algo que não é dele. Ele está atrás de glória, ele está atrás de fama.
Não foi isso que ele foi oferecer para Jesus lá no deserto, quando Jesus iniciou o ministério dele? Hein, gente? Foi ou não foi? Foi. A maioria das pessoas na síndrome de Lúcifer, elas têm muito desejo, quando elas vêm para a igreja, elas têm muito desejo de cantar, de tocar. Às vezes a habilidade da pessoa é outra, o dom da pessoa é outro, mas ela só consegue ver o tocar, o cantar, ou então o dançar. Por quê? Porque vai estar visível, vai estar todo mundo lhe vendo. Então, quanto mais alto você tiver, quanto mais alto, mais visível você tiver, melhor é. Melhor é. Eliel ben Shahar já estava em uma posição de visibilidade, abaixo do trono de Deus, mas ele queria estar mais alto, ele queria estar mais visível, ele queria toda a glória para ele. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Onde está teu coração? O que o teu coração tem desejado? Pastor, o que é isso, pastor? Uma palavrinha para resumir isso. Escreva: rebelião. Anote. Escreva: rebelião. Anote. Gente, ele não quis estar com Deus no seu trono. Não era isso que ele queria. Ele queria estabelecer um trono acima do trono de Deus. Ele não queria imitar a Deus. Porque imitar a Deus é discipulado. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas estabelecer um trono acima do trono de Deus é construir uma vida paralela para disputa de poder. É construir uma vida paralela para viver em busca da satisfação das minhas vaidades. Eu deixo quem eu sou, eu deixo o que Deus me fez para ser, eu deixo a minha função, a minha missão, para viver uma vida em busca da satisfação das minhas vaidades. O que é isso? Rebelião. Rebelião. A rebelião é uma ilusão. Escreva. A rebelião é uma ilusão. Quando você se ilude com uma vida que é uma mentira. O que é a vida que é uma mentira, pastor? É a vida que Deus não fez para você. Essa foi a grande ilusão de Eliel ben Shahar. Viveu uma vida que não foi a vida que Deus fez para ele. Não foi. E essa é a grande ilusão que muitos estão vivendo no dia de hoje. É a síndrome de Lúcifer. Estão criando uma vida paralela à vida verdadeira. Estão criando uma vida paralela à vida que Deus tem para eles. E estão se dedicando arduamente a estas coisas, a estas vaidades. E não estão vivendo aquilo que Deus fez para eles viverem. O que é isso, pastor? Isso é rebelião. Quando você coloca o significado da tua existência em algo que Deus não fez. Quando você coloca o significado da tua existência naquilo que a traça, a ferrugem, consome, o ladrão que mira, rouba, e você tira o foco da eternidade. Deus nos fez, gente, para servir. Deus nos fez para servir, para servi-lo, para servir a sua glória. Deus nos fez para servir diante do seu trono. Deus nos fez para servir aqui na terra. Jesus veio e disse assim: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quando os discípulos estão conversando, quem vai ser o maior no reino de Deus? Jesus diz: aquele que mais servir dentre os homens aqui na terra.
Deus nos fez para servir, e quando eu vivo uma vida sem servir, eu não sirvo para viver. Porque a minha vida só faz sentido quando eu sirvo aquele que é o dono dela. Respire bem fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta, bote assim a mão no peito, ó. Faça assim, respire agora. Quem, me responda, quem é o dono desse ar que você acabou de respirar? Quem é o dono? Deus é o dono desse ar que você acabou de respirar. Deus é o dono. Você pode ter dinheiro na conta, você pode ter carro, você pode ter todas as casas do mundo, você pode ter. No dia que Deus reivindicar o ar que você acabou de respirar, tudo que você tem nessa terra não vai valer de nada. Escreve essa. Tudo o que é mais precioso e valioso na vida é de graça. Escreve essa. Tudo que é mais valioso e precioso na vida é de graça. Sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas? Diga qual é, pastor. Só valorizar o que é pago. A maioria das coisas mais preciosas da vida, elas são de graça. Olha o ar que você respira. Você está pagando por ele? Deus lhe deu de graça. Deus lhe deu. Deus deu, gente, de graça. Uma boa conversa. Precisa pagar por ela? Precisa pagar? Só quem está adoecido. Só quem está adoecido, porque não valorizou as conversas de graça, vai ter que pagar por uma boa conversa com um profissional de psicologia. Porque quando você não valoriza o que é de graça, mais na frente você vai ter que pagar. Você pegou essa? Pegou essa, gente? Quando você tem contato com pessoas, boas conversas, gente. Boas conversas, dá gargalhada, joga conversa fora, isso faz bem, gente. Você sorri, você brinca ali, isso faz bem, isso traz alívio para a alma. Aí você não tem amigo, você vive uma vida com foco nas coisas efêmeras desta vida, uma vida que não tem sentido, só estresse, só dor de cabeça. As pessoas dentro da tua casa nem te aguentam mais, você já está irritante já, chata, estressado, não brinca mais, não conversa mais, não tem mais uma prosa, não tem mais um diálogo. O estresse dispara a ansiedade, os hormônios desregulam, conduz a uma depressão, você começa a explodir internamente, a vida começa a se esvair. Por quê? Porque você está entrando em crise de identidade, em crise existencial. Você entrou numa rota paralela, construindo uma história de poder paralelo ao poder de Deus. O que é isso? Rebelião. Rebelião. Vem para a vida verdadeira, vem para a rota que Deus tem para você. E constrói uma história no poder do Espírito Santo. Entende isso? Constrói uma história no poder do Espírito Santo. Não caia na síndrome de Lúcifer. Não caia na síndrome de Lúcifer. Ele olha, ele está aqui abaixo do trono, ele olha para Deus, acima de Deus, as estrelas de Deus, os serafins, e ele começa a construir uma história de poder paralela ao poder de Deus. A rebelião entra no coração dele. O que é rebelião, gente? Para explicar o que é rebelião, eu vou explicar o que não é rebelião. O que não é rebelião? Honra. Honra.
Honra não é rebeldia. Está escrito: honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão prolongados nesta terra. Quantos filhos aqui que moram com o pai e com a mãe, levanta a mão? Ok. Pastor, eu não moro com o meu pai e com a minha mãe, eu não tenho que honrá-los, pastor? Tem, só que a honra na direção do teu pai e da tua mãe, você que não mora mais com o pai e com a mãe, é prosperando no propósito para o qual você foi criado. Quando você prospera no propósito para o qual você foi criado, você está honrando o seu pai e a sua mãe. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém. Ok? Maridos, honrem as vossas esposas. Esposas, honrem os vossos maridos. Pais, honrem os vossos filhos, não suscitem neles a vossa ira. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias, com toda a tua renda. Honra ao Senhor na tua vida financeira. Existem pessoas que nem dizimistas mais são. Nem dizimistas mais são. Quanto mais ofertantes generosos. Muito menos primicistas. Muito menos primicistas. O que é isso, pastor? As pessoas estão achando que o recurso é delas. Elas esqueceram que tudo é de Deus. Elas esqueceram. Entraram em uma rota de rebelião, de desonra. Não estão honrando mais a Deus com as suas finanças. Estão iludidas com as coisas efêmeras e passageiras desta vida. O que não é honra? O que não é honra, pastor? Perdão. O que não é rebelião, pastor? Obediência. Obediência não é rebelião. Repita comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Obediência aos princípios eternos. Obediência, gente. Aprenda a ouvir. Aprenda. Escute seu pai, escute sua mãe. Escute a orientação do seu pastor, da sua pastora. Escute a orientação das pessoas que exercem uma liderança sobre a sua vida. Claro e evidentemente, até o momento que você não é conduzido a quebrar princípios. Ok? Até o momento que você não é conduzido a quebrar princípios. Mas a grande verdade é que a maioria esmagadora da nossa geração é uma geração rebelde. É uma geração rebelde. Existem duas fases da vida. Existem duas fases da vida onde a rebelião ela funciona de uma forma mais automática. Quais são essas fases, pastor? 18º mês de nascido até 4 anos e meio. E a partir dos 12 para 14 anos até 17 anos, mais ou menos. Porque nessa fase, o sistema límbico, ele entra em um processo de abertura e você começa a se mover com mais força na direção daquilo que lhe dá prazer. Por isso que todas as vezes que alguém, entre aspas, tenta lhe dar uma instrução que você acha que essa instrução está te tirando de um prazer, você se revolta, querendo fazer aquilo que você quer. Por isso que nessa fase de 18 meses de nascido até 4 anos e meio, pai e mãe tem que saber se posicionar e não se trocar com a criança, não ser uma criança lidando com a criança, né? Porque nessa fase é a fase que o pai e a mãe vai dizer assim, ó, vamos tomar banho, a criança está lá no chão, deitada no chão, olha o prazer imenso. Quem já gostou de ficar espatifado no chão? Levanta a mão aí. Né? Então,
A criança tem muito essa fase de ficar no chão, e ela está lá em um momento de prazer, o sistema límbico aberto aqui, desfrutando do prazer. Aí o pai e a mãe chegam assim, bora tomar banho. O que é que a criança entende de forma automática? Está querendo me tirar do meu prazer, estragou o meu prazer, né? Aí a criança de forma automática, ela faz assim, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É a fase do porquê. Por quê? Por quê? Hã? Quem já viu essa fase do porquê da criança? Levanta a mão. Toda criança pergunta por quê? Por quê? Por quê? Hã? Nessa hora, que é uma hora de você, como pessoa madura, fazer a criança entender que ela está em uma fase de imaturidade e você que cuida dela, tá? Você não vai dizer é porque não pode. Você não pode dar essa resposta. Por quê? Porque na medida que a criança vai crescendo, ela começa a perceber o mundo como um mundo de possibilidades. Aí qual é a sensação que ela vai ter? Meu pai e minha mãe mentiram para mim. Como que eu não posso? Como que eu não posso? Eu posso o que eu quiser. E aí isso é muito perigoso no mecanismo de raciocínio da criança. Pastor, então o que é que um pai e uma mãe falam para uma criança? Você vai se posicionar como alguém responsável por essa criança. Você vai agora, porque eu estou dizendo que é agora. Você não vai fazer isso, porque eu não quero que você faça isso. E quem dita as regras aqui como pessoa madura e responsável sou eu. E você vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. A criança ela tem que entender isso. Que é o que o pai e a mãe querem e não o que ela quer. Não é porque não pode. Se você disser assim, ó, é porque não pode. Mas por que não pode? Por que não pode? A mente da criança é uma mente de possibilidades. É uma mente criativa, é uma mente de usufruir. Ela vai meter o dedo na tomada, ela vai olhar o que é que está debaixo do sofá. Entende isso, gente? E aí, com 4 anos e meio fecha, a criança fica mais tranquila, ela fica mais pacata. Ela, entre aspas, fica mais obediente. Quem notou isso com seus filhos na criação? Ok, gente? Agora você que é pai, você que é mãe, não seja uma criança cuidando de uma criança. Porque quando a criança está no sistema límbico aberto, ela tende a essa rebelião natural, e aí tem pai e tem mãe que fica se trocando com a criança. Brigando, discutindo, como se fossem 2 crianças. Meu Deus do céu, gente. Tem que ter maturidade, sabedoria. Desativar essa rebelião luciferiana que existe dentro de você, misericórdia. Que traz as trevas para dentro da tua casa, tá? Você que é adolescente, quantos adolescentes aqui? Levanta uma mão aí para eu ver. Provavelmente você está nessa fase de buscar aquilo que dá prazer. E todas as vezes que alguém interrompe, teoricamente, o que está lhe dando prazer, você fica chateado. Você faz cara feia, você entra em um processo ali de emburramento, né? Mas olha, gente, presta atenção, ó. A criança, ela tá espatifada no chão. Papai e mamãe foi lá, olha, hora de tomar banho. Não, mas por quê? Por quê? Porque eu quero, porque é a hora de tomar banho. É a hora que eu decidi que você vai tomar banho, você vai fazer o que eu estou dizendo. Vamos, pega no bracinho, vamos, tenta, né, vai brincando com a criança. Leva ela para tomar banho. Ela vai entrar debaixo do chuveiro. Vou para tomar banho. Dá banho na criancinha. Pega o sabonete, começa a passar o sabonete. Com paciência, não vai querer se trocar, não vai querer arrancar o braço da criança. Meu Deus do céu. Não seja você outra criança, senão, assim você vai agredir. É uma fase que a criança está. É chamada de fase anal. Existe a fase
oral, a fase anal e a fase fálica. É uma fase, tá? E aí ela tá lá, debaixo do chuveiro, você passando sabonete, daqui a pouco, fecha o sistema límbico. Quando fecha, essa criança que estava chateada porque você tirou ela do prazer dela, ela agora tá tomando banho ali com sabonete e tá gostando do banho que tá tomando. Tem criança que demora mais fechar, tá? Mas se você, papai e mamãe, aprender a fazer isso, a criança ela vai fechando os ciclos do sistema límbico com mais facilidade. Isso vai ajudar em quê, pastor? Essa criança se tornar um adulto mais maduro. Quando acontecer algo na fase adulta que tira ela do prazer, quando acontecer algo na fase adulta que ela não queria que acontecesse, ela pode até ficar um pouco empurrada, mas ela vai fechar o ciclo rápido. Ela não vai passar muito tempo assim. Ou seja, uma criança que amadureceu. Na síndrome de Lúcifer, você vai ser uma eterna criança. Na síndrome de Lúcifer, você vai viver para a satisfação daquilo que você quer. Na síndrome de Lúcifer, você não vai conseguir renunciar para fazer o que tem que ser feito. Na síndrome de Lúcifer, você vai viver para buscar o teu prazer, para satisfazer os teus prazeres. Você não vai saber lidar com as situações difíceis da vida. Tem marido, tem esposa que quando passa por um problema no casamento, passa um mês sem falar com o cônjuge. O que é isso? O que é isso, gente? Ah, pastor, eu conheço como dar um gelo. O que é isso, gente? Imaturidade. Imaturidade, porque se você amadureceu, você pode até ficar ali em um tempo ali de insatisfação. Você pode até ficar em um tempo ali irado, mas o ciclo fecha. E você consegue dar continuidade, você consegue avançar. Quantos estão entendendo isso? Se o ciclo não fecha, você vai viver uma vida de infelicidades. Infelicidades. Quando acontecer uma coisa, você vai trazer à tona todas as outras coisas que aconteceram. Tem gente que vive uma verdadeira treva no casamento, uma verdadeira treva, por causa dessa síndrome luciferiana, essa falta de maturidade, essa busca exacerbada pelo prazer e pela satisfação dos desejos. Quando não acontece o que eu desejo, aí você que está em busca dos seus desejos e não está tendo os seus desejos satisfeitos, você pega todas as suas frustrações do seu casamento e você vomita em cima do seu cônjuge. Por quê? Porque você queria ter aquele prazer que você não está tendo. Aí você joga tudo em cima, não consegue fechar o ciclo por causa da imaturidade, dessa síndrome luciferiana que faz você focar no desejo, que faz você focar no prazer, que faz você criar uma rota paralela de rebelião e não conseguir renunciar e viver aquilo que Deus fez você para viver. Existem pessoas com 40 anos de idade que são adolescentizadas. Vivem como adolescentes. Isso é ridículo. Presta atenção. Entenda, você ter a essência de uma criança, isso não tem problema. Porque a essência de uma criança é pureza. A essência de uma criança é criatividade. Você está desbloqueado para viver de forma potencializada o propósito que Deus tem para a tua vida. E é top das galáxias. Agora você viver uma rebelião, você viver para a satisfação dos seus prazeres, aí é outra coisa, entende? Quando eu digo um adulto adolescentizado, é aquele que quer viver o prazer e todas as vezes que alguém teoricamente interfere, ele fica chateado e revoltado, porque essa é a vida que ele quer viver. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Quantos estão entendendo? Levanta a mão e diz glória a Deus.
Que síndrome é essa? É a síndrome de Lúcifer. Lúcifer, quando ele para debaixo do trono e ele olha para Deus, ele enxerga as estrelas que estão acima de Deus, que são os serafins, que vem da palavra seraf, que significa arder em fogo. Abra comigo a Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. Isaías 6, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Verso 2: serafins estavam por cima dele. Olha só, gente, as estrelas de Deus aí. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Vamos lá, gente, eram 6. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Deixa eu profetizar na tua vida, você vai voar. Em todas as áreas da sua vida você vai voar em nome de Jesus. Você vai voar. Você que está paralisado vai ser desparalisado e você vai voar em todas as áreas da tua vida. Presta atenção, versículo 3. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Gente, eu estava falando com Deus e pensando comigo. Eu disse: Senhor, que forte isso. Um querubim que entrou em crise. Um querubim que entrou em crise, que queria estar acima. E serafins que estão acima, mas não entram em crise. Senhor, eu quero aprender com esses serafins. E Deus começou a me ministrar. Porque eu me questionei, eu digo: como pode? Seres que estão acima do trono de Deus e não se confundem na sua identidade. Seres que estão acima do trono de Deus e continuam fazendo o que tem que fazer, e não criam uma rota paralela de poder e se rebelam contra Deus. Como pode isso? Existe algo para se aprender aí. E eu disse: Senhor, me ensina. Eu comecei a pensar: são 6 asas. 2 cobre o rosto, 2 cobre os pés, 2 voa. São 6 asas. 4 dessas asas são usadas para servir a Deus. E 2 dessas asas são usadas para servir a si mesmo. 2 asas são usadas para voar.
Deus lhe deu recursos, Deus lhe deu habilidades, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu vida, para que você possa voar. Quantos creem e recebem essa verdade? Porém, esses recursos, essas habilidades e esses dons, eles são mais para servir a Deus do que para servir a si mesmo. Eram 6 asas, 4 eram usadas para servir a Deus, 2 eram usadas para voar. Que verdade é essa, pastor? É a verdade de quem quer se aproximar de Deus. Quem quer se aproximar de Deus tem que compreender que tem que usar mais do que tem para servir a Deus do que para servir a si mesmo. Eram 6 asas, 2 cobriam o rosto. Escute o que eu estou te falando. Eles estavam acima do trono de Deus e não se corrompiam. 2 asas cobriam o rosto. O que é isso, pastor? Santidade. Santidade. 2 asas cobriam o rosto. Como que eu estou acima do trono de Deus e eu não me corrompo? Como que eu estou acima do trono de Deus e eu permaneço firme no meu propósito? Como que eu estou acima do trono de Deus e eu não negocio aquilo que eu tenho que viver e eu continuo cumprindo a minha missão? Repita comigo: santidade. Cobrir o rosto também significa vigiar. Vigiar naquilo que você está olhando. Significa proteger a visão. Significa não corromper o teu olhar. O que você tem olhado? Para onde você tem direcionado os teus olhos? A tua mente pertence ao Senhor, os teus olhos pertencem a Deus. Lúcifer estava abaixo do trono e foi corrompido pelo olhar. Olhou para o trono, olhou para as estrelas de Deus, os serafins, aqueles que ardem em fogo, em chamas, acima do trono, e desejou estar acima. Foi corrompido pelo olhar. Os serafins que estão acima protegiam o olhar, protegiam a visão, para permanecer fazendo aquilo que nasceram para fazer, para viver o propósito para o qual foram chamados para viver, sem se corromper, sem criar rotas paralelas, sem se rebelar, permanecendo de honra. Quantos decidem permanecer de honra aqui? Digam glória a Deus. 2 asas protegiam os pés. Isso significa missão, isso significa propósito, isso significa vigilância. Onde você tem andado? Que ambientes você tem frequentado? Faz parte, tem a ver, qual o significado, faz parte daquilo que Deus criou você para viver? Que sentido faz? Começa a fazer uma autoanálise. Você tem protegido a tua caminhada? Como que você tem caminhado? Os teus pés estão guardados nos princípios, nos valores do reino de Deus? 4 asas para servir a Deus, para proteger a chamada, o propósito, para permanecer firme, para não se corromper, para não entrar em crise de identidade, e as outras 2 para voar. Repita comigo: quem se aproxima de Deus, usa o que tem, mais para servir a Deus do que a si mesmo. Esse é o segredo dos serafins, aqueles que ardem em chamas. Imagina só, gente, o que é fogo? Fogo é poder. É ou não é? Fogo é poder, aqueles que ardem em chamas. Você pode observar que quando você assiste algum filme que tem um camarada que vira chama, que tem fogo, que solta bola de fogo, você fica olhando assim: vixi, isso aí é top. Eita, eu ia ser esse aí. Se tiver tu, teu primo, teu irmão, eu sou esse aí do fogo. Ei, gente? É ou não é? Por quê? Porque fogo é poder. Os serafins, eles tinham fogo, eles tinham poder, e ainda assim, eles não se rebelaram. Por quê, pastor? Por consciência. Consciência que Lúcifer não teve. Toda pessoa rebelde, ela é inconsequente. Escreva: a pessoa rebelde, ela é inconsequente. Ela toma atitude sem pensar nas consequências das suas atitudes.
Lúcifer tomou uma atitude, perdeu a luz, virou trevas. Os serafins têm fogo, têm poder, mas não se rebelaram. Por quê? Porque eles sabem que existe um fogo que queima fogo. Eles sabem que eles podem ter fogo, mas existe um fogo mais poderoso do que o fogo deles. É tanto que para pregar a brasa do altar de Deus, que tem as chamas de Deus, para tocar nos lábios de Isaías, ele teve que pegar com uma tenaz. O serafim foi pegar com uma tenaz. Existe uma tenaz, que é uma ferramenta apropriada para tirar a brasa do altar de Deus, que queima com fogo do Deus vivo. Por quê? Porque se o serafim não pega essa tenaz, se ele mete a mão lá, ele é queimado pelo fogo de Deus. Como pode um ser que está em chamas ser queimado por um outro fogo? Existe um fogo que é mais poderoso do que qualquer fogo, que é o fogo de Deus. Gente, isso é consciência, você precisa ter consciência. Ou você é inconsequente, como ele é o Ben-Shahar, e você vai passar pelas consequências da sua inconsequência. Ou você é consciente como os serafins, que apesar de conquistar uma posição relevante, não se corrompe na essência e na missão que foi feito para viver aqui nesta terra. Ele leva essa brasa, toca nos lábios de Isaías, os lábios dele que estavam impuros são purificados, diga glória a Deus, porque quem se arrepende, o fogo de Deus é purificador, mas para quem é rebelde, o fogo de Deus é fogo consumidor. É forte ou não é forte? Qual é o fogo que você quer nessa noite? O fogo purificador ou o fogo consumidor? Depende do teu coração. Se você está arrependido, se você quer se arrepender das impurezas que você tem vivido. Como eu, Senhor, um homem de impuros lábios, que habito em meio a um povo de lábios impuros. Como que eu vou fazer alguma coisa? Aí vem o serafim com a brasa, toca nos lábios, seus lábios são purificados. E o Senhor diz: eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão para ser cumprida nessa terra. Quem eu enviarei? E Isaías, agora purificado, diz: envia-me a mim, Senhor. Aleluias. E ele foi purificado com uma brasa que um serafim trouxe. Deixa eu te falar uma coisa. Existem serafins que estão vindo lá de cima do trono de Deus para esse lugar nessa noite, para purificar lábios de pessoas arrependidas e restaurar chamadas e propósitos. Existem pessoas aqui que vão sair da rota de Lúcifer e vão entrar na rota da vida verdadeira. Vão sair da rota da rebeldia, da desobediência, da desonra, e vão entrar na rota da honra, da obediência. Vão viver o propósito para o qual foram chamados, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra?